Olá, boa noite. Estamos iniciando essa live. A paz do Senhor que esteja com todos vocês. Deixa... Olá, olá, por favor. Só um momento, por favor. Peço só um pouco de paciência aí para os irmãos que estão aí. Olá, para a gente já começar. A paz do Senhor, Natália, Eduardo, Ricardo, Dinho Alonso. Coisas. A nossa convidada. Glória. Boa Oi, noite. boa noite. Eu não estou te ouvindo. Tá me Deixa eu ver. ouvindo? Alô, Glória. Oi, Agora sim. Me ouve? estou ouvindo, muito bem. Ok. Boa noite, Glória. Boa Tudo noite, bem? tudo. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aqui. É uma honra. A paz do Senhor. Eu acho que o Senhor que proporcionou esse encontro. E antes de eu deixar você falar, eu quero fazer só um preâmbulo aqui para as pessoas que estão acompanhando e depois eu vou estar disponibilizando essa live em formato de vídeo, tanto no meu canal do YouTube, quanto aqui no Instagram e no Facebook, para as pessoas querem saber quem é você. Eu fiquei sabendo da Glória, confesso que há poucos dias a minha mulher me mandou um trechinho de um... Foi numa rádio, se não me engano, em Camboriú, não, Glória? Que você estava, não foi isso? Aliás, o pastor está assistindo ali o podcast que eu Ah, fiz. Tá qual aí o é o nome pastor, dele? Eu pastor não me lembro o nome dele. Diogo. Iogo. Tá ali. Pastor Iogo. A paz do Senhor, muito obrigado. O senhor também foi parte disso. É. E quando ouvi um trechinho do testemunho da Glória, eu fiquei impactado. Eu já tive experiências, principalmente no começo desse ano, com Deus e até minha família. Mas eu não estou aqui para falar de mim. O testemunho da Glória, aquele trechinho impactou muito. Eu até compartilhei há uns dias, entrei em contato com ela. Ela gentilmente concordou em estar aqui expondo para nós. Afinal, a Glória é libanesa, ela vem da religião muçulmana e se converteu ao cristianismo. E convenhamos que eu, particularmente, não conheço ninguém, pessoalmente, assim, do meu círculo de amizades, que tenha uma história dessa. Glória, por favor, conte sua história. Glória Raad, conte sua história, como chegou até o Brasil e a conversão ao cristianismo. Por favor. Primeiro, muito obrigada, né? Porque eu vejo assim, se a gente me convida, a gente tem que falar, né? É para isso que estamos. Então, que melhor estarmos aí e utilizar, né, esse meio para podermos falar de algo que é tão silencioso, né? E tenho visto com esse podcast que viralizou por tudo, em algumas
pessoas que compartilharam alguma coisa que eu consegui ver, muitas pessoas que tentaram, que passaram. Então, é assustador o índice, né? E ontem eu estive numa escola com crianças, fiquei muito feliz de estar com elas. Então, assim, aonde eu puder estar e falar, para, pelo menos, se é uma pessoa que nós estamos aqui para ajudar essa pessoa, já valeu a pena você estar ali, eu estar aqui e dizer, valeu a pena esse tempo de estar aqui, né? E é para isso que estamos. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. E, bom, eu vou contar minha história. Eu sou libanesa, nasci no Líbano, né? Qual cidade, Glória? Qual cidade do Líbano? Baalbek. É uma cidade que tem neve ali, né? Beirute é a capital. Beirute Sim. é a capital de Líbano, que tem praia. Uhum. E eu nasci em Baalbek, que é uma cidade que tem neve. Eu ia à escola debaixo de neve. Eu não gosto de neve. Enfim, né? Cada um no seu lugar. Hoje Sim, eu sim. moro num lugar que tem praia e, enfim. E eu nasci num lar bem desestruturado, um lar família muçulmana, né? Sou primogênita de 6 irmãos e sempre desde a minha infância eu senti um vazio dentro de mim, sempre sentia um vazio dentro de mim, né? E Uhum. meu pai me apresenta um Alá, né? Meu pai é um homem muito bravo, muito severo, muito, né? Rigoroso. A minha infância eu sempre vi meu pai brigando com minha mãe, então às vezes batendo. Então foi uma criação muito difícil. A minha infância foi difícil. Aí com 6 anos a gente sai do Líbano por causa da guerra que tinha na época, era muito mais. E aí fomos extraditados para ir para Argentina, a gente foi refugiado lá. Eu morei Certo. há 18 anos, mas no meio a gente retornou novamente para o Líbano, porque meu pai queria voltar de novo para lá, né? E aí a gente retorna novamente, eu já estava com 11 anos de idade, aí nós voltamos novamente e nesse meio tempo ali, do tempo que estávamos no Líbano, começou novamente a guerra, as bombas e tudo isso, e aí é onde a gente fica bem mais... eu lembro mais, As né? Os memórias, traumas as memórias são mais vivas da guerra. muito maior, né? Por causa da idade. Com 6 anos eu não tinha lembrança. Da Mas primeira vez, desculpe, quando você foi a primeira vez para a Argentina, você tinha 6 anos. Quando isso. você voltou para o Líbano e aí a guerra recomeçou, você já tinha E 12. É isso que eu entendi. exatamente. E aí a gente não sabia, a gente estava lá, mas não sabia se eu ia sair da escola e ia ver minha mãe, porque era um meio de vida muito... a Arriscado. gente tem medo, né? E aí meu pai viu que a gente não conseguia ficar dessa forma, viver no meio desse caos, desse medo, esse pânico. Sim. E eu acho que no tempo que a gente esteve, creio que foi 4, 5 vezes de experiências assim, e até que meu pai vê e nós voltamos novamente para a Argentina. Argentina. E nesse tempo eu pensei, pronto, eu saí da guerra, estou livre. Só que um dia na Argentina eu estava no apartamento com minha família e começou a trovoar, ver aqueles Uhum. trovões fortes, e eu comecei a ficar desesperada, gritando, achando que as bombas estavam caindo. Aquela memória que a gente tem do barulho do trovão, que parece bomba mesmo, os trovões. Você já entrou em pânico, aquela memória afetiva, vamos dizer, Exato. afetiva entre aspas. E aí os traumas que uma guerra deixa, né? Às vezes a gente não tem noção. Eu posso até te falando
meu Deus, é uma bomba, tal, mas as pessoas não têm noção, né? Ao vivo, ver isso ao É vivo. isso, né? Mas há um tempo atrás eu assisti um filme que se chama As Nadadoras, que são umas sírias que saem da guerra Sim. e fizeram. O filme está no Netflix e foi Aham. tão bem feito que eu lembrei do meu momento, estava muito bem feito. Então, assim, Você se identificou totalmente. dá até, me deu até uma vontade de chorar, porque foi muito real o que eles transmitiram, né? Então, se Sim, quer ok. entender um pouquinho, ia ser legal. Quem quiser assistir, é muito interessante. Uma boa dica, eu vou ser um. Uhum. E não, é muito tremendo. E aí, com. Bom, aí eu já estava com 13 anos por ali, já estávamos na Argentina nessa época. E com, no ano 2008, Uhum. vim de férias para o Brasil, né? Eu, na época, já era cabeleireira, eu trabalhava no salão lá em Buenos Aires e também trabalhava na TV, fazia cabelo e tudo. E aí, eu, por primeira vez, eu venho para o Brasil, para Balneário Camboriú, de férias, e o táxi, eu lembro que ele passou pela orla da praia. E quando eu olhei, eu lembrei do meu país, né? Na minha cidade, de Beirute, da capital. Eu falei, uau, que lindo. Como eu gostaria de morar aqui, pensei, Por né? causa da praia, por causa da orla marítima. Sim, 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 sim. Uhum. E aí, cheguei no hotel, entrei no hotel e eu me lembro que meu pai, ele tinha falado para mim que se eu queria falar com Allah, com Deus, que eu pegasse o Alcorão, que eu fechasse os olhos, fizesse uma pergunta para Deus e abrisse o Alcorão, que ali ele iria falar comigo. Só que eu não estava com o Alcorão, né? Estava de férias, não levei o Corão comigo, mas na cabeceira da cama tinha uma Bíblia dos Gideões Ah, sim. Aham. aqui no hotel. E aí Certo. eu vou fazer a pergunta. Fazia 2 dias que estava, nem sabia falar oi, nem muito menos ler o português, né? Mas vamos lá, eu peguei a Bíblia, aquela Novo Testamento, e fechei os olhos e falei, Deus, será que eu vou morar aqui? E aí eu abri. Quando eu abri, eu li, você morará no paraíso de Deus. E eu Uau. pensei, pronto, eu vou morar aqui. Só que até hoje não acho mais esse versículo, Ah, né? você nem Mas sabe eu se li. aquilo foi a sua mente ou você realmente leu no momento aquilo. Não, eu li. Você E até uma pessoa falou assim para mim um dia, deve ser aquele versículo quando Jesus fala para o ladrão, hoje você entrará comigo no paraíso. Eu falei, pode ser, faz leu. sentido, né? No Ah, Testamento. sim. E aí eu voltei para Buenos Aires com essa palavra dentro de mim, né? Pensando, nossa, eu acho que vou voltar, mas para morar. E Uhum. fui embora, voltei. E na época, minha avó, a mãe da minha mãe, Uhum. ela ficou doente. E eu fui cuidar dela no hospital. E ali foi algo que virou uma chave dentro de mim, porque é, eu fui cuidar dela e eu estava vendo ela de noite e fiquei pensando, o que será que ela está pensando, né? Deitada ali, postrada, e me coloquei no lugar dela, na idade dela, né? E eu pensei, o que eu estaria pensando na idade dela ali? E eu pensei, veio assim, para mim foi uma chave que virou. Por que não tentei isso? Por que não tentei aquilo? E fui pensando nisso e pensei, eu não quero chegar nessa idade e falar, por que eu não tentei? Eu quero chegar nessa idade e falar, não deu certo, mas pelo Mas menos eu fiz. tentei. E Aham. aquilo virou assim, eu falei, não, não quero chegar nessa idade e falar, por que eu não tentei ir para o Brasil? Eu quero descansar e pensar, não deu certo, mas pelo menos tentei. E esse é meu lema.
né? A minha vida toda vai ser assim, eu tenho esse negócio a partir daquele momento. Não deu certo, mas pelo menos tentei. Eu não quero ir embora pensando por que eu não tentei, né? Ou ficar prostrada numa cama para a hora que Deus me recolher. E aí virou essa chave e falei, não, minha avó saiu do hospital, falei com meu pai e exatamente 21 de setembro do ano 2008 eu estava com as 2 malas vindo para o Brasil. Vai fazer agora 15 anos, exatamente agora, semana que vem. E Verdade. então, para mim é uma data muito especial também. E aí eu peguei as 2 malas, vim para cá, eu falei, eu vou trabalhar aqui. E na época, 15 anos atrás, Balneário não era como é hoje. Hoje é mais movimentado. Sim. No inverno aqui não era assim, né? Aí eu cheguei, fui procurar emprego e nada de achar emprego. Na época era com jornal. E em vários momentos tinha um endereço de um salão que eu fui até lá a primeira vez e eu pensei, não vou fazer ali, não vou trabalhar porque era um lugar que eu falo, era um lugar bem pequenininho, o tamanho de uma garagem. Não te E eu pensei, agradou. não, Não te agradou. imagina, arrogante, soberba, trabalhava nos melhores lugares lá em Buenos Aires, trabalhava na TV. Então, imagina Sim. se eu tinha um currículo muito grande para eu trabalhar num salãozinho pequenininho. A Entendi. minha cabeça, né? E ali fui andando, fazendo currículo, fazendo teste e nada. Passaram 25 dias e eu pensei, poxa, eu vou ter que voltar, porque já não estou conseguindo mais. Emprego. E o dinheiro está acabando. Já, né? Uhum. Eu olhei de novo o jornal, estava aquele endereço, eu falei, pronto, eu vou lá, porque pelo menos vou falar, pelo menos tentei mais tudo, né? Tentei. Era a última porta que não ia entrar, né? Certo. Uhum. Eu ia falar, pelo menos tentei, mas não tentei, então vamos lá, essa seria a Faltou última que aquela pequenininha só. Olha, Deus trabalha nas coisas assim incríveis. E Maravilhoso. porque a gente realmente, a gente acha que no melhor lugar vai ser um lugar luxo, né, maravilhoso, tudo pelos olhos, como a Eva, que eu falo, a Eva pecou pelos, né, Sim, olhou e viu sim. que era agradável aos seus olhos, né? E muitas vezes a gente Uhum. tá por isso, né? E Uhum. lá, para mim, era impossível de eu ter estado trabalhando ali. E aí eu entrei, fiz o teste, a senhorinha que me atendeu, muito querida, falou, amanhã você começa. Pois eu pensei, poxa, 25 dias perdendo dinheiro, deixando de ganhar, né? Muitas vezes a gente é assim como o povo judeu, porque ele ficou 40 anos no deserto por teimosia, por um monte de coisas que Deus quer quebrar e trabalhar na gente. E aí Sim, você vai demorar o tempo que você decidir, né? A gente decide. sim, sim. Eu contando que eu não conhecia Jesus e sempre tinha um vazio dentro de mim que eu falo assim, que eu procurava as coisas de fora, né? Eu procurava comprar roupa achando que ia me preencher, uma alegria momentânea. Eu procurava amizades, eu procurava sair para algum lugar, eu procurava um namoro. Então, Sim. muitas vezes, né, o engano do mundo, vamos falar, O mundo. não, você vai ser feliz, vai lá e bebe uma cervejinha, vai lá e namora. E é uma fake news, né? Sim, sim. Até a religião que meu pai, né, me ensinou, eu também pratiquei e eu sentia um vazio porque eu não achava a Deus. E meu pai me apresenta um Deus bravo, um Deus que castiga, um Alá que se você faz coisa errada, ele vai te castigar. Então, meu pai, ao ser também o homem severo, que não abraçava, que não te dizia te amo Certo. e tudo isso, eu tinha medo de Deus, né? Eu Entendo. tinha Deus lá em cima, longe, e eu aqui. Tava tudo certo, mas eu tinha essa Então você, experiência.
você não tinha uma proximidade, vamos dizer, com Alá. Não. Durante uma situação difícil, você falar, Alá, me ajuda. Isso não existia. Não era um Exi- costume teu. Não, existia, só que era longe. Para mim Muito era longe. medo dele, por Medo. como meu porque meu pai também ele era um homem muito, sabe, assim, rude e Sim, tudo. Então, é, é, a imagem que eu tinha de Deus eu era entendo. essa. E Eu entendo. outra, eu não tinha identidade, não sabia quem eu era, sempre estava procurando ou mendigando, vamos dizer, mendigando amor para que Ah, alguém se sentia ok. amada por alguém. Certo, E tudo certo. isso faz porque eu não sabia quem eu era, não tinha identidade. Eu sentia um vazio dentro de mim, eu achava que preenchia esse vazio comprando coisas ou namorando, Entendo, sabe? eu entendo. Tudo Entendo. isso foi, Se é, é, acumulando. foi acumulando, exatamente. E aí eu fui trabalhar naquele salão, comecei a trabalhar Uhum. ali, e nesse lugar ouço por primeira vez uma música. Para mim, na época, era uma música, né? E essa música dizia: entra na minha casa, entra na minha vida. E quando eu ouvi por primeira vez, eu nunca tinha sentido que preencheu algo dentro de mim. Te tocou. Eu parecia que estava flutuando, eu não sei, não sabia explicar. Eu queria chorar, eu não sabia, não entendia o que estava acontecendo dentro de mim, Sim. né? E durante esse tempo ali naquele lugar eu só ouvia aquelas pessoas lá só ouviam naquele louvor o dia inteiro, né? Eu lembro que a filha da dona falava, Glória, a gente não aguentava mais ouvir aquele CD. Você gastou o CD de tanto ouvir. Era o único que eu conseguia sentir algo de Deus, Te sabe? tocava. Ali, com 28 anos, eu descobri que eu podia adorar a Deus. 28 anos. E por que eu falo isso? Porque nós aqui temos liberdade de adorar a Deus, de ouvir louvores, e às vezes você troca, né? Às vezes você decide ouvir outras coisas. Sim. E outro lado do mundo, existem pessoas com a alma gritando, que estão precisando de algo, mesmo fazendo as rezas, as 5 rezas, ou seja lá o que for, como eu já, Já fez. e continuam vazias. E a alma delas gritando porque elas estão vazias ainda, Quer né? dizer, aparentemente um mar tranquilo por fora, mas por dentro um turbilhão. Exa Né? Um exa mar bravo por dentro. exatamente. Então, eu acho assim que aqui nós temos essa liberdade, né, de poder Sim. adorar a Deus. E eu fui descobrir com 30 e poucos anos que podia dançar para Deus, para nosso meio pecado isso, né? Sim, sim. Então foi são coisas que para mim tocaram muito dentro de mim. Mas enfim, ali eu só conheci isso. E depois meu pai me ajudou e eu abri uma loja. Certo. E meu pai me ajudou a abrir uma loja de roupa aqui Em Camboriú. Em Camboriú. em Balneário. Uhum. E até a trabalhar estava indo muito, muito bem, até que um dia não consegui dar conta de pagar o mês e foi Uhum. virando neve e eu comecei a ficar desesperada porque eu não queria fechar e falar, pai, o dinheiro que você Fracassei. te decepcionei meu pai. É. Era um desses que eu tinha, né? Uhum. Não quero decepcionar meu pai. E aí começaram a entrar pessoas a falar de Deus para mim, de Jesus, até que um dia entrou uma mulher que me disse, eu vou te levar na minha igreja. Falei, tá bom. Aí ela foi me buscar. Eu também mal sabia rezar, orar, né, da minha forma. Aí Certo. ela me leva numa igreja onde eu tinha que pôr o véu na cabeça para entrar. Ah, E quando eu cheguei lá, eu pensei, uau, como a mesquita, né? Então, sim, que onde as mulheres. as Ah, formas de trabalhar na gente, né? Ele precisa de ir tirando mentalidades, coisas. Então,
Deus sabe de todas as coisas. Eu comecei, e aqueles louvores também, parecia que era uma orquestra do céu, e eu só ia e falava, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Até que um dia se passaram 5 meses nessa situação, passando fome, né, de tudo, até que uma pessoa me apresenta um fornecedor de roupa e ele pegou e falou assim, ó, eu vou mudar tua loja, eu vou colocar mercadoria consignada e você acerta comigo todo mês. E de um dia para outro a loja mudou, eu olhei assim, sem acreditar, e realmente prosperou. eu tive mais 2 lojas, estava com 3 lojas na época, aquela moça vinha para me levar na igreja e eu falava, não, moça, não preciso mais ir para a igreja já. Não tenho tempo, aliás. Não tenho tempo. Mas também eu pensei, para que eu vou? Já não preciso mais, né? Deus já me abençoou, já não preciso mais de ir para a igreja, né? Então, ali fui tocando minha vida, né? Fui fazendo o que o mundo te oferece, né? Até que um dia eu conheci uma pessoa que era mais velha do que eu, parecia como se fosse um pai, e eu tinha essa carência, né, também. Da figura paterna, paterna carinhosa. Exatamente, eu não tive isso. E ali, essa pessoa falou assim, por que tu não vende no atacado a mercadoria? Eu posso te ajudar? E foi indo, até que eu vi que estava dando certo, eu fechei as lojas e comecei só a fazer venda de roupa no atacado. No atacado. E aí, ele às vezes entregava, trazia o dinheiro e foi indo. Até que um dia eu carrego a mercadoria para ele entregar e ele nunca mais voltou. Sumiu. Exatamente. E aí eu entrei em depressão, porque eu tinha que pagar, né, as contas não param de chegar. Era tudo. Minha casa estava terminando de pagar também, né? Então foi uma bola de neve e ali que eu entro em depressão, ali que eu decido, eu começo a escutar vozes que me falam, tira a tua vida, você não vale nada, você não é ninguém. Você ouvia ou aquilo falava na sua cabeça? Na minha cabeça, eu ouvia. Na sua cabeça? Ouvia essas vozes na minha cabeça que falavam, tira a tua vida, você não vale nada, nem teus pais lembram de você. E é tão incrível, porque eu conseguia ouvir isso, sabe? E eu comecei a acreditar. Por quê? Porque eu não tinha identidade, eu não sabia quem eu era. Eu sempre, a vida inteira, mendiguei para amor para as pessoas. Sentimento. E o sentimento, né, de me sentir amada, e isso e aquilo. E estava na lama, eu não sabia o que fazer, não tinha o que fazer. Para mim, a única saída, eu comecei a acreditar que a minha única saída é tirar minha vida. Tirar minha vida ia ser o melhor. E aí eu comecei a pensar como fazer isso. Você começou, então, a orquestrar na sua cabeça como seriam os seus próprios suicídios. É isso. Exatamente isso. E aí se passaram meses. E eu, em depressão, eu respirava e doía, sabe? A depressão é horrível, não desejo para ninguém. É algo que... Eu vou só te cortar, falar um preâmbulo. Eu conheço da minha própria família e eu também já tive isso, tá? E não como esse grau teu, mas eu entendo do que você está falando na pele e por conhecer pessoas assim. Tem até amigos que já se suicidaram por depressão. Ok? Mas, por favor, desculpe, pode continuar. Não, imagina. É muito forte, é muito terrível. É uma doença silenciosa, porque você tenta sair para a rua, se arrumar para mostrar que está tudo bem, mas não está tudo bem, né? E você volta para tua casa e você volta com aquele sentimento e com aquela dor
e aquela angústia, aquele choro de você não ter mais o que fazer. E assim foi durante vários meses, até que um dia eu decidi falar: Deus, não quero mais estar aqui. Eu disse assim: Deus, não quero mais estar aqui, eu quero ir embora com você. E ali, quando eu decido já acabar com tudo, porque era a minha única saída para mim, Uhum. eu peguei um lençol para me enforcar, minha casa de 2 andares, aqui Sobrado. sobrado, Uhum. e eu peguei, quando eu vou me enforcar, meu telefone toca. Naquele momento, o celular tocou. Meu celular tocou e aí eu peguei, olhei a ligação, falei: não vou atender. E o telefone continuou tocando, era um casal cristão de Brusque, Uhum. aqui uns meia hora daqui de distância, Sim. me ligando, eles eram meus talhadores. E aí eu pensei: não vou atender. E aí continuou tocando, eu pensei: vou atender a última ligação e vou continuar a fazer o que ia fazer. Eles são os últimos a ouvir a minha voz. E ali Eles insistiram, o telefone insistiu, tocou, tocou, até que você atendeu. foi, e foi na época, a TIM não tinha tanta boa Ah, aqui, e a sim, o sinal do celular, as torres eram. O sinal era é, ruim. exatamente, e aqui no canto, aqui era impossível meu celular tocar também, né? Ah, teve isso também, certo. Exatamente. E aí, e o telefone continuou tocando e eu peguei e olhei aquela ligação e falei: vou atender essa última ligação, sem falar para eles o que eu estava para fazer. Ia desligar e pronto. Aí eu atendi Uhum. do outro lado: oi, Glorinha, tudo bem? Falei tudo. Você ligou para nós? Falei: não. Tem alguém com você? Falei: não. Tem um homem aí com você? Falei: não, Sheila. O que aconteceu? Eu estou sozinha, né? Eu queria desligar. E ela pegou e falou assim: um homem chamado Ângelo acabou de me ligar agora de teu número de telefone. E quando ela disse Ângelo, eu caí no chão, de joelho, e comecei a chorar. Eu disse: eu ia me suicidar agora, porque eu sabia que era um anjo, né? Ângelo. E eu lembro que no Alcorão fala muitas manifestações de anjos, a história, né? No Alcorão fala de muita manifestação de anjo. Olha, você sabe que em italiano, é uma língua, minha segunda língua, é angelo, significa anjo, em latim, angelus, é anjo, e em grego é parecido, é angelos, alguma coisa assim, que é mensageiro de Deus. Isso. Ou seja, é bem esse nome, um anjo. É impressionante, é de arrepiar, Glória. E Anjo aí me... você se pôs a chorar e disse: eu ia me suicidar. Você falou para Sheila na hora isso. Exatamente. Ali eles vieram de Brusque. Eu, quando fiquei esperando eles chegar, eu só chorava e eu entendia que tinha algo a fazer aqui. Um propósito. Porque eu falava: Deus, por que eu, né? E aí eu lembro da música de Lázaro: por que me escolheu, né? Mas eles Nossa. vieram, eles vieram, quando eu vi a ligação, eu vi, eles me mostraram, do meu celular não tinha nenhuma ligação de saída, no celular deles tinha meu número de telefone, como que eu tinha ligado para eles. Entendo, entendo. 18 segundos que falaram com esse tal de Ângelo. Ela disse que atendeu achando que, lógico, era Era eu, você. estava marcando, era eu que estava ligando para ela. Ela disse: oi, Glorinha, tudo bem? Do outro lado, uma voz suave que transmitia paz falou assim: não, aqui não é a Glória, é o Ângelo que está falando. E ela, sem entender, falou: não, desculpa. Aí foi ele que tinha ligado. Aí ele: não foi nada, tchau, tchau. Desligou e ela, tipo, sem Ligou na entender, sequência para você. retornou a ligação que na hora eu atendi. E aí eu entendi que eu tinha algo a fazer, porque não foi por acaso. Aquela vontade de me suicidar foi embora para sempre. Nunca mais o espírito de morte veio me falar mais nada, né? Mas eu falo que eu tive que lutar com a depressão, né? Sim, sim. Passar o processo de É um tudo. processo químico no corpo, eu sei. A alma, né? A alma está
E outra, a alma nesse tempo era como que estava acostumada a sentir tanta dor e tanta angústia que quando era um dia bom, a Era alma fica, estranho. não, mas não é Ficava normal. estranho. Tem Tem que algo buscar errado. boa. É, exatamente, é muito Aham. louco, né? É. Mas fui passando pelo processo. Ali eles me levaram para um encontro, um retiro, né? Um encontro com Deus. Tive esses dias, esses momentos. Daí depois eu senti vontade de me batizar e foi tempo de limpar, né? Purificar. De Deus curar, me curar. E é um processo, eu demorei vários tempos, mas depois fui para uma igreja e aí eu comecei a... O bom, sabe o que é? Quando a gente... uma das curas que eu penso para mim, tá? De sair da depressão é ajudar alguém, é ajudar o próximo. E eu comecei a fazer várias atividades na igreja, né? De estudar a palavra, mas também ministrar, ajudar o próximo, servir. E quando você começa a fazer isso, eu falava dentro de mim, eu falei, eu não quero tomar remédio, eu não queria tomar remédio. Né? Eu li as histórias e tanto, a experiência que eu tive tão forte, eu pensei, poxa, se ele me ligou, ele pode me curar disso aqui, eu não preciso, né? Nunca ninguém me falou, toma remédio, mas eu, dentro de mim, pensava, Sim. Jesus vai curar. E ali, de repente, meses se passaram, de repente, uau, o que aconteceu? Não tenho mais essa dor, não tenho mais... Saiu, foi embora. Mas foi... Simplesmente acabou e você parou de tomar o remédio também. Encerrou. Eu não tomei nunca remédio, né? Eu nunca tomei. Ah, certo. Então a dor, a depressão que foi sumindo, um dia acabou. Um dia acabou, de um dia para outro. Quando eu vi, não estava mais aquela angústia, aquela dor, porque é na alma, né? Sim, é na alma. E quando a gente começa a servir o próximo, a buscar a Deus, a buscar a palavra, ali você começa a se alimentar. E eu acho que Deus, ele precisa, né? Imagina, minha vida inteira fazendo coisa errada, né? Tem que limpar o filtro. Todos nós somos pecadores. E Deus, Todos nós. ele faz como é que falam? Quando ele faz o CPU, ele reseta. reseta. E aí, quando você é resetado, pronto. E A nova criatura que nasce em Cristo. Passar esse processo dói, porque a gente está acostumada a um monte de coisas e aí você começa a trocar. E é algo incrível. Eu passei por várias fases, por exemplo, a fase que meu pai descobriu que eu me converti e meu pai falou, você não é mais minha. Perguntar, me desculpa, a sua família, você mora sozinha, sua família mora na Argentina, é isso? Isso. E como que como ficou a sua família? Você se converteu ao Senhor Yeshua, Jesus? E os seus irmãos, sua mãe, seu pai? Então, quando meu pai descobriu, ele falou, você não é mais minha filha, né? Mas eu estava descobrindo um pai do céu que eu não tinha descoberto, né? Então, eu fiquei quieta, eu orei muito. Minha mãe, ela falou, fizeram uma lavagem cerebral na minha filha, ela ficou louca. Certo. Foi a primeira a se batizar e aceitar Jesus logo a sua mãe? A sua mãe se converteu? Amém, que coisa. Nossa, tremendo. E Amém. Depois foi caindo um por um de meus irmãos também. Seu pai vai ser o último, então? Só falta meu pai. Porque eu não sei se você já teve essa conversa, imagino que sim. O mesmo Deus, né, da religião muçulmana é o mesmo Deus dos judeus, dos cristãos. Isaac, Abraão, Ismael, Jacó. É o mesmo Deus, Exato. Não é? As pessoas, às vezes, talvez por desconhecer, isso eu não falo só dos muçulmanos, eu falo tem muito cristão, pseudo-cristão aqui no Brasil, que, de repente, eu também recém me converti, eu era católico, cristão morno, e agora Deus me puxou a orelha nesse começo de ano.
E eu vejo que muita gente da minha família até parece que me olha como se eu tivesse meio fanático, tipo, olha, o ser está meio estranho, tal. Quer dizer, cristãos, quando vê alguém vivendo a palavra, acha estranho alguém viver assim, né? Eu imagino a fé muçulmana, que é Alá, que Jesus é um profeta no Alcorão. Se Isso, não me, eu já li sobre isso, é um profeta, né? Ele é mencionado. exatamente. Então, Certo. pai, ele falava comigo, o único que eu falei é assim, pai, no Alcorão fala sobre Jesus, que ele era um profeta, mas no Alcorão fala que Jesus curava os cegos e que também expulsava os demônios das pessoas. Sim. É verdade ou Ah, não? Fala sim. sim. Então, eu até algumas coisas eu consigo tocar até ali. E aí eu falo, eu adoro ao Deus de Abraão, que é o teu mesmo Deus, não é o de Abraão? Sim. Não é o de Isaac? Sim. É, pronto, é esse mesmo Deus, só que eu acredito em Jesus, aquilo que ele fez também no Alcorão. Então ele fica quieto e não fala Ah, nada. que avanço, hein? Você Até teve um avanço. Deus me deu essa sabedoria, mas até ali, né? Então, só pincelo alguma coisa ali e ele fica quieto. E, Sim. e eu sei que tudo tem sua hora, tem seu tempo, né? O tempo de Deus. Ele chama as ovelhas dele e a gente reconhece pela sua voz. É assim que Exa funciona. E exatamente. você, Glória, e você hoje, você faz um. Você, pelo que eu estava. Como eu disse para o pessoal, faz dias que eu vi um trecho um testemunho teu que me impactou. Você hoje é missionária, você está convertida a Cristo. O que você faz hoje, Então, atualmente, nessa parte? eu vou até pegar um livro meu, O quê? porque eu esqueci de pegar aqui. Eu Por sempre favor. esqueço. Sempre esqueço de pegar, mas eu vou pegar aqui. Vou pegar esse que está, que é em espanhol. Então, eu sou missionária hoje, né? Depois de que eu passei isso aqui que aconteceu, vai fazer agora, dia 3 de novembro, vai fazer 10 anos, né? Do Ângelo, da ligação. O ano passado, eu lancei meu livro aqui na prefeitura, porque a prefeitura aqui de Balneário fez o projeto de Abraço à Vida, que é por causa do índice de suicídio, e tem um depoimento que está a minha história ali, e eu lancei meu livro o ano passado, e o dia 3 de novembro, eu sou missionária ali da igreja do Mevan, de Luiz Hermínio, e o dia 3 de novembro a pastora Iraci me convidou para ministrar, e era certinho o dia que se cumpria 9 anos, né? E Deus ali mesmo, no altar, disse para mim, assim como o diabo quis marcar tua morte, nessa data eu estou marcando vida sobre esse dia. E é porque, o que eu falo, é difícil às vezes passar pelos processos, dói, a borboleta tem o seu processo, a Metamorfose. azeitona para É virar a azeite tem metamorfose. os seus processos, É. a uva para virar o melhor vinho tem os seus processos. É. Então, às Não é vezes do a gente dia para a noite. não Não é do dia para a noite. noite, o vinho ele fica num lugar isolado, escuro, para ficar bom, para ficar um sabor bom. E às vezes a gente precisa passar por esses processos para hoje nós podermos derramar isso que a gente recebeu para outra pessoa, né? Quer dizer, a gente passa por um deserto espiritual que Deus nos coloca lá para nos melhorar, nos reerguer, nos aproximar deles para poder ajudar outras pessoas. É o Exatamente. deserto. E o que eu falo é, vale a pena permanecer e esperar e passar pelo processo, porque se eu não teria passado pelo processo, dia 3 de novembro do ano passado, eu não estaria lá no altar glorificando o nome do Senhor, porque a quem que você dá a vitória? Se você não permanece. Então, Exato. quando permanece, é como se o céu está, lógico, o céu está a teu favor, esperando, porque eles querem aplaudir. Ei, deu certo, você passou e você venceu, e agora você está glorificando o nome dele. Mas muitos ficam no meio do caminho. E ali, Sim. o inimigo,
é quem faz a festa, que aplaude e fala, eu que consegui. Ele se aproveita, né? Ele conhece as fraquezas de cada um, ele se aproveita dessas fraquezas, né? Ele é Exatamente. astuto. Ele é astuto. Exato. Olha, Esse aqui é o meu livro, A deixa eu Última ver. Chamada. Qual é o nome dele? A Última Chamada. A Mas Última Chamada. esse aqui é em espanhol. Eu tenho ele em português, agora em espanhol e proximamente em inglês, em nome de Jesus. Né? Amém. E onde a gente pode achar esse livro? Você é um interessado em ler. Onde que se pode achar? Ou você, ali na minha bio do Instagram, você coloca, tem o link da Amazon. Ah, o quê? Amazon. Pode fazer a compra direto ou também podem pedir para mim, faz um Pix e eu envio assinado daqui. Então eu vou querer autografado, com certeza. Eu vou te pedir depois. Com certeza. Então tem essas duas opções aí, mas o livro é uma história onde tem libertação, cura e salvação. Que eu falo do meu processo, eu falo a minha história toda. Eu demorei 7 anos em escrever. E olha só, o dia que eu estava depositando dinheiro no banco para a editora fazer a impressão do livro, eu atravessei a rua, escutei um barulho, daí a pouco os bombeiros chegaram, um jovem de 23 anos tinha se suicidado a 1 quadra do banco. E eu chorei muito, lembro que eu chorei muito, foi o ano passado. E eu senti Deus... Você lembrou do que você ia fazer, o que já quase foi a tua história ali, trágica, e o inimigo triunfaria. Esse livro tem que chegar nas pessoas, sabe? É uma semente que você pode, que eu estou lançando, mas as pessoas são a extensão também. Eu sou uma extensão, é outra, e vamos fazer a extensão chegar na pessoa que precisa. É uma conexão. Várias pessoas, uma conecta a outra. Você está sendo usada pelo Senhor para essa obra, tem um propósito, não é à toa que veio um anjo, o Ângelo, vamos dizer, te resgatou. É incrível, a sua história é impactante, olha, para quem eu fiquei tocado, por isso que eu te convidei para essa live, porque tem que ser ouvida por muita gente. Amém. Amém. Eu tô no dia que eu vi, eu fiquei impactado, e você contando, eu fico imaginando, realmente você tem um propósito muito grande. Eu vou aproveitar para dizer para você que quando você estiver por São Paulo, eu sou da igreja presbiteriana aqui, recém-convertido no dia 2 de julho. Se você tiver interesse, a gente conversa depois, você pode vir aqui pregar no conselho, conversa com o conselho da igreja, tenho certeza que vai ser um prazer para a igreja. Marcar, porque um testemunho como o seu, tem até missionários da igreja que estão em países muçulmanos, que a gente, nem eu sei a identidade, mas a gente sabe que tem, que a igreja ajuda, que se eles descobrirem que a pessoa é cristã, eles matam a pessoa na hora, né? Então, é uma situação, e trazer uma pessoa que vem com a sua história da fé muçulmana, né? Passou por tudo isso, Deus te resgatou, enfim, é uma coisa que não se vê sempre. Mas a gente pode comentar sobre isso depois, se você tiver interesse. Com certeza. E aqui em São Paulo tem uma colônia libanesa muito, muito grande. Na minha adolescência, eu tinha um amigo meu quando eu tinha meus 18, hoje eu tenho 49, tá? Quando eu tinha meus 18 anos, mais ou menos, eu tinha um amigo que ele era libanês e sírio. A mãe e o pai eram sírio e libanês. Ele era neto de imigrantes. E eu lembro que ele... Você lembra, quando era fita, que você ouvia, antes do CD, aquelas fitas antigas, ele tinha uma gravação do avô dele falando em libanês. Uau. E ele ficava ouvindo, e eu falava, o que ele está falando? Ele falou, não sei, mas eu gosto de ouvir. E eu também gostava, sabe? Ele falava assim, o avô dele ficava ouvindo. Então, uma colônia grande em São Paulo, no estado de São Paulo, e para os cristãos e até para os próprios patrícios, seus libaneses, ia ser uma coisa estupenda aqui. Então, a gente pode até conversar isso, quem sabe? Se Deus assim quiser, não é? Com certeza, sim, com certeza. Sim. Ok. Olha ali. Glória. Tem uma pessoa que
está falando, Glória, acabei de ver seu testemunho no Facebook. Já comecei a te seguir. Estou em um momento parecido. Só desgosto na vida. Mas a Ana só de Paula, só... Matsaro ou Ana Paula? Matsaro é o sobrenome, Ana Paula é o nome. Eu li aqui também. Você está vendo aquilo que você acabou de mencionar? Você está sendo usada para conectar com outras pessoas e resgatar. É a tua função, olha aí. Deus é tremendo, Glória. Eu espero que renda muito no sentido... Quando eu digo renda, que fique claro que eu não estou falando de sentido financeiro, Sim. tá? O que eu estou fazendo aqui, eu não estou visando lucro nenhum. Eu me propus com Deus a começar, como você fez. Eu me propus com Deus no começo desse ano, de tudo que eu não fiz na minha vida, de andar fora da palavra, por ser vergonhice, por querer saber do mundo, por ser pecador ao extremo. Deus já me deu livramentos, mas esse ano eu entendi, quase com 50 anos. Eu estou fazendo isso é entre eu e Deus. E você, nós nos cruzamos aí nessa questão, justamente por sermos usados por Ele. Eu estou muito feliz. Eu falo que Deus usa une propósitos. E obrigada por também você entender o teu chamado, né? O que Deus tem na sua vida e de poder ser extensão do reino também, né? Você sabe que o Espírito Santo, ele chama a gente. E nem todo mundo entende esse chamado. Tem pessoas que até entendem e ignoram. Tem pessoas que começam e saem. Mas quando você passa a viver na palavra, você entende o que o Senhor Yeshua... Desculpa, eu gosto de falar muito o nome real de Jesus, Yeshua em aramaico. Eu adoro esse nome, eu falo muito. Tem gente que fala, o que é Yeshua? Eu falo, Jesus. O Jesus veio depois, tal, mas é o nome, né? O mesmo nome original. Ele disse, tereis aflições. Exatamente. Ele nunca prometeu facilidade. Quem promete é o inimigo. Ele diz, tereis aflições, mas tenham bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, é o que você passou. Eu não vou falar da minha história aqui, tá? Porque hoje à noite foi para você falar a tua história. Mas assim, eu me identifico com muita coisa que aconteceu contigo. Mas o seu testemunho, eu já ouvi vários, até meu, mas o seu realmente é impactante. Tem que ser divulgado mesmo, as pessoas têm que se resgatar. A Ana Paula foi uma que já escreveu e começou. Eu fico muito feliz. E assim como tu falou, terás aflições, mas tenha bom ânimo. Essa palavra é lançada para ela também, né? Tenha bom ânimo. Quem promete facilidade é o inimigo, facilidade momentânea. Só que está em jogo a sua alma. Quando esse tempo aqui acabar, o tempo nosso aqui em carne, quando isso expirar, aí é a sua felicidade. Ou é um lado ou é outro, não tem meio termo. É assim que funciona, é assim que está a palavra. Exatamente. Glória, olha, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua disponibilidade em aceitar falar sobre essa sua história sensacional. Eu tenho certeza que Deus abençoou. Eu pedi hoje para Ele abençoar, que dê tudo certo, que as pessoas... E a partir de agora, eu vou estar compartilhando com muito gosto para isso estar chegando o maior número de pessoas. Amém. Reitero o convite para você vir pregar um dia aqui em São Paulo. A gente conversa isso em off. Se der certo, eu vou falar com a igreja. Quem sabe vai ser um prazer você... É um diamante bruto, ainda mais vindo da fé muçulmana, que Deus foi lapidando. O Senhor Yeshua está lapidando e está fazendo. Muito obrigado. Eu vou estar em São Paulo dia 5 de novembro. Ah, é? Onde? Sabe, eu vou estar por lá em uns dias. Até tem um congresso dali do dia 6 ao dia 8. E eu vou estar esses dias por lá. Se você puder depois, eu te passei o meu contato, né? Se você puder depois me avisar, me avisa e a gente conversa. Eu até falo com o pessoal da igreja. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, viu, pessoal? Eu não conheço a Glória pessoalmente, tá? É questão de dias aqui, eu vi um pedacinho, nós estamos aqui hoje. Mas ok. Tá bom. Olha, uma boa noite para você. Fique com Deus, na paz do Senhor. E Deus... Quem não viu tudo ali pode depois assistir, né? Sim. A partir de agora, quando eu encerrar a live, eu vou transformá-la em vídeo e vou estar compartilhando aqui no Instagram e no meu canal do YouTube, além do Facebook. Então vai ficar na internet, ok? Glória. Glória a Deus. Glória, muito obrigado. Boa noite e fique na paz do Senhor. Amém. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.